Olá, Luiz, como vai? Boa noite, Thiago. E aí? Estamos aqui, Bora você de tá live. o convidado do coração. Pessoal, tivemos esses minutinhos aí, esse chorinho, mas estamos aqui ainda bem. Thiago, bem-vindo. Na verdade, você está muito acostumado a fazer o papel de entrevistador, né? Hoje eu estou do outro lado aqui para falar um pouquinho desse projeto, que também eu já tomei muita nota. Bem-vindo, bem-vindo agora do outro lado para a gente conversar sobre um assunto que está na agenda do CEO, do C-Level, está na agenda das companhias, né? Thiago, antes, tem um teaser aqui dentro do livro que eu estava lendo que você pergunta, né? Por que a gente está tirando tanta selfie? Assim, o que faremos com tanta selfie? Mas por que isso me chamou a atenção? Porque esse livro ele não fala só sobre trabalho. Ele fala sobre encontro de gerações, perfis diferentes de gerações, mas sobretudo sobre consumo, né? É sobre isso também. Com certeza. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na Forbes Brasil, falar do lançamento do livro, né? Não tem home nem office, né? Um abraço para toda a equipe da Forbes aí. Com certeza, Luiz, né? O trabalho híbrido, ele não é sobre necessariamente ir para o escritório ou ficar em casa. Ele é sobre uma revisão completa de como as pessoas se relacionam com ativos, posse de ativos, acesso a esses ativos, né? E como a tecnologia, como plataforma e ferramenta, conecta tudo isso. Esse capítulo da selfie é muito interessante porque a gente não faz conta, né? Sabe qual que é a média de selfies que a geração Z, né? Essa geração mais nova nos ambientes de trabalho faz por dia, Luiz? Algo em torno de 7 selfies. 7 selfies por dia. Ao longo da sua vida, Luiz, a gente é mais ou menos a mesma geração, a geração antes, a gente vai fazer 25 mil selfies. Se a gente parasse para ver o tempo que nós vamos fazer de selfie ao longo de um ano, dá algo em torno de 3 dias e meio trabalhado, né? E aí a gente se pergunta, né? O que a gente vai fazer com tanta selfie? Por que eu engajo essa pergunta no livro? Para conectar com outro ponto, que é o ponto que a gente está revendo agora nesse mundo, né? No finalzinho de pandemia e tudo mais, que é o que a gente vai fazer com o nosso horário produtivo? Será que faz sentido aquele tempo de deslocamento, preso no trânsito, né? Aquelas horas poderosas que a gente ficava preso, seja no transporte público, né? Seja no carro particular, né? Em grandes cidades, ou mesmo o famoso commuting, né? Sair de um ponto A para o ponto B. Essas horas são horas que a gente desperdiça ao longo do nosso tempo. Então, o trabalho híbrido veio para mudar tudo isso. A gente vai falar bastante aqui, né? Desde a tecnologia, a forma como a gente se relaciona com a tecnologia, desde como os ambientes de trabalho vão funcionar daqui para frente e, lógico, né? De como as empresas vão engajar e reter talentos dentro da nova economia. É interessante. O exemplo da selfie mostra que a gente está falando de uma cultura digital, né? É uma nova economia, é cultura digital, mas aqui tem um ponto importante. Você, como Regos e Spaces, antes da pandemia, você já era um grande laboratório, no bom sentido, para identificar o que estava acontecendo, né? E a pandemia, claro, vem como um fator. No prefácio do livro tem um pouco isso, assim, as relações de trabalho elas já vinham mudando, né? O que tinha antes e o que começa a surgir a partir dessa experiência que a gente teve da pandemia e que mudou toda a perspectiva. Sim, com certeza, Luiz. A gente já estava exatamente na liderança desse movimento, porque os coworkings, né, os espaços flexíveis de trabalho, eles já eram o que tinha de mais flexível, mais moderno, mais híbrido no passado, até antes mesmo da pandemia. Não sei se o pessoal da audiência sabe, mas o trabalho de casa, o que a gente chama de home office no Brasil, né, mas que o americano, o inglês chama de work from home, né, trabalhar de casa, que aqui a gente chama de home office. Ele nasceu naquelas cidades que tinham uma temperatura muito baixa, então a pessoa durante o inverno não ia para o escritório. Então as empresas capacitavam a casa do funcionário para que ele pudesse trabalhar ainda antes de internet, ainda antes de toda essa eletrônica que a gente tem. Então daí já começou o surgimento dessa modalidade de trabalho. A gente já apoiava, claro, né? Todo mundo que queria flexibilidade, ou seja, empresas que queriam, eu quero escritório alguns dias por semana, eu quero um escritório mais perto da casa dos meus funcionários, eu não quero ficar preso num escritório de contrato de longo prazo. Isso já era a escolha do escritório flexível, os coworkings, e nós como um grande player, né? O principal player desse mercado. A pandemia veio, Luiz, e colocou todo mundo e o mundo todo na mesma cesta. Ou seja, pela primeira vez, todo mundo teve a oportunidade de experimentar um trabalho flexível, né? É lógico que no começo foi um home forced, né? Todo mundo forçado em casa. Não necessariamente as empresas tinham a política de home office e tudo mais, mas isso foi se arrumando ao longo do período. E olha que interessante, Luiz.
Na hora que as empresas passou aqueles primeiros lockdowns, né, que ninguém sabia muito o que ia acontecer, muita empresa devolvendo espaço sem saber o que ia acontecer no dia de amanhã, muita gente reduzindo o custo. Então, quando a coisa começou a voltar, o espaço flexível, que ainda era pequeno, representava 5% do espaço tradicional, começou a ser a primeira opção das empresas. Então, por isso que a gente, não só a gente, mas todo o mercado de coworking como um todo percebeu esse movimento, né? De que dentro da nova economia, e a nova economia, até brinco isso bastante, eu falo sobre isso bastante, né, nas minhas palestras e no livro, a nova economia é o que vai ajudar as empresas a vencer a crise causada pela pandemia, né? Essa relação com o ativo que eu abri a live falando, você ter mais agilidade, né? Eu quero estar pronto, eu quero menos custo, né? Eu quero uma modalidade pay-per-use. E eu quero menos risco, eu não quero esse risco do ativo, né? E pagar pela manutenção do ativo, ter que gastar dinheiro para investir nele. Ninguém quer mais isso. Então, dentro dessa nova economia, os espaços flexíveis de trabalho saíram turbinados, né? Da primeira fase aí da pandemia, da segunda fase da pandemia, e estão saindo agora de novo, depois da Omicron, essa queda da Omicron, espaços flexíveis de trabalho lá em cima. Para a gente, lógico, né? Tive a vantagem de trabalhar numa empresa de 126 países, então eu vi isso acontecer na Itália, na China e outros países antes. Quando chegou no Brasil, Luiz, eu já tinha a receita do bolo de como lidar aqui com a pandemia. Mas é muito interessante ver que a gente estava na vanguarda. A primeira vez que alguém mencionou numa live trabalho híbrido, estava eu lá, falando numa live, falando sobre esse modelo híbrido de trabalho. E muita gente falava, como assim trabalho híbrido? Né? Trabalha para uma empresa, para A, para B, como que é? Então é legal porque hoje a gente vê o consolidado desse conceito como um todo e todos os RHs, os executivos, tendo isso como a sua primeira discussão. Como implementar essa modalidade para que a gente retenha talentos, para que a gente não perca pessoas. É muito, muito interessante para onde essa discussão toda pode levar. Eu estou fazendo uma analogia aqui com a parte da geração de novo, porque você fala em determinado momento do livro sobre a cultura da posse, né, o pertencer. E estou fazendo analogia com uma companhia que tem um escritório, que de certa forma tem ali o escritório até como um cartão de visitas, né? Quando a gente olha essa perspectiva do ativo e o escritório como algo não para ostentar, mas para mostrar que você tem uma posse ali, essa mudança cultural, imagino que ela ainda exista, né? Foi difícil assim, a compreensão de uma companhia, mesmo que os números mostrassem que tinha uma lógica ali financeira, ter um espaço para mostrar, foi algo difícil para que as empresas desapegassem? Com certeza, Luiz. Tem o mais acesso, menos posse, né? Ele tem uma referência muito ligada com isso que você falou, cultura. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar o Brasil. A gente é uma cultura que a gente vê que... Qual que era a receita de sucesso do brasileiro nos anos 80, 90? Era você estudar, você começar a carreira numa empresa, você fazer, né, estudar muito, trabalhar muitos anos na empresa, ser promovido, você comprar um carro, você comprar apartamento, você comprar casa. Então, o comprar, o ter, era sinônimo de sucesso. O que acontece? Essa foi a receita da geração dos baby boomers, né, que está saindo dos ambientes de trabalho ainda tem um percentual dela. Era a receita de sucesso da nossa geração, né? A geração ali dos anos 80, do finalzinho dos anos 70 também. Só que já começou a mudar nas gerações mais novas, as gerações que já nasceram nesse mundo mais ou menos digital. Vou te dar um exemplo, eu trago isso bastante no livro. Sabe que a experiência de viagem e essa questão de ter flexibilidade, ter mais qualidade de vida, é o que a nossa geração quer. É a geração dos 35 anos até os 50 anos. Por quê? É uma geração que pegou essa digitalização e ver os benefícios que tem trabalhar de vez em quando de casa, estar perto da família, estar perto dos afazeres que uma casa demanda, dos seus pets e tudo mais, mas também sabe a importância de ir para o escritório, a importância de estar conectado com a cultura da empresa. Quando a gente pega o consumo da geração Z, essa geração que nasceu a partir dos anos 2000 ali, sabe com o que eles gastam dinheiro? Não é com viagem, é com eletrônico e com produto de beleza. Né? Eles gastam dinheiro com aplicativo no celular, eles gastam dinheiro para ter o melhor eletrônico. Né? Então muda os padrões de consumo e, consequentemente, muda a relação com o ativo. Thiago, como é que isso volta para o escritório? Exatamente ligado com a gestão e as gerações dessa gestão se identificam. Vou te dar um exemplo. Sabe quem nunca implementou home office? Assim que possível, voltou 100% para o escritório? Aquelas empresas de dono e cujo dono é de uma geração mais antiga. Por quê? Na cabeça dele, casa a gente relaxa e no escritório a gente trabalha. Então ele não consegue desvincular, né, dentro da cabeça dele, de que a empresa, para ser produtiva, ela pode estar nesse ambiente híbrido. Em compensação, a geração 100% digital, os nativos digitais, já quer ficar 100% em casa, não quer voltar. Né? Agora, isso traz ônus e bônus de cada modelo que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Ô, Thiago, esse exemplo que você deu remete ao nosso momento. Nesse momento, e aqui, claro que
é tudo muito relativo ao segmento, à indústria, ao perfil da empresa, mas essa é a discussão, né? Como faremos agora? Qual vai ser o modelo? E aqui eu queria já colocar a liderança, assim. Primeiro, no dia de hoje, nas discussões, que formatos você está presenciando e qual que é o maior desafio da liderança hoje para definir o trabalho da companhia? Assim, o que você tem visto de desafios, considerando que a gente está falando sobre isso agora? Ótimo ponto, Luiz. Bom, primeiro que qualquer empresa que estiver nos assistindo, qualquer gestor que estiver nos assistindo, tem que levar em consideração o seguinte: trabalho híbrido não é modinha de 2021 nem de 2022. É o novo ambiente de trabalho, provavelmente na próxima década. Né? A gente vai conviver com o termo trabalho híbrido nos próximos 10 anos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque chegou num momento agora onde a gente viu que a tecnologia funciona. Todo mundo tinha medo, lembra, Luiz? Que não ia funcionar o link, não ia ter internet para todo mundo. E a gente viu que funciona. Ao mesmo tempo, a gente viu que não funciona para todo mundo. Muitas pessoas tiveram dificuldade de trabalhar de casa, ou não tiveram como garantir a sua infraestrutura em casa, ou mesmo não tem espaço em casa, né? O paulistano médio, por exemplo, mora em 49 metros quadrados. Como é que a gente vai assumir que em 49 metros quadrados a pessoa tem espaço para trabalhar de casa? Então, o trabalho híbrido é o novo normal, né? E é a próxima década. Agora, como é que as pessoas devem implementar o trabalho híbrido? Aí vem as dicas, a qual eu gostaria de trazer para vocês aqui. Começa com uma forte aliança da alta gestão e da média gestão em trocar a forma como a gente mede a performance de colaboradores. Quer ver uma coisa, Luiz? Como que era no passado? Né? Você não precisa ir longe, não. 2019, 2018, as empresas ainda mediam folha de ponto, horário de chegada, jornada, horário comercial. Coisas que no modelo híbrido de trabalho você tem que ter uma política muito mais flexível. Né? A gente viu que na pandemia, o horário comercial desapareceu. Né? As pessoas te falavam domingo, mandavam um WhatsApp domingo à noite, pediam informações fora do horário. Só que isso, em seu determinado momento, vai ter que ser corrigido pelas empresas. Então, quais são os pilares do trabalho híbrido que qualquer gestor que está assistindo precisa considerar? Inclusive, a gente lida bastante com isso no livro. Primeiro, localização flexível. Ou eu trabalho de casa, ou eu trabalho do escritório, ou eu trabalho no escritório mais perto da minha casa, ou eu vou para um coworking, ou mesmo eu vou trabalhar numa sala de reunião, num café, não interessa. A localização, ou seja, onde eu desempenho o meu trabalho, é flexível. Segundo, horário flexível. Né? Eu deixo de fazer a gestão de horário. Eu não controlo mais o horário que ele entra, o horário que ele sai. Não tem esse comando-controle mais do horário. Terceiro, jornada flexível. Ou seja, pode ser que eu tenha funcionários que vão trabalhar para mim de segunda a quarta, quinta trabalha para outra empresa, sexta-feira ele está na praia, mas sábado ele é produtivo. O seu mercado, por exemplo, Luiz, é um mercado que está acostumado com a jornada flexível, né? Afinal de contas, o jornalismo tem essa questão de estar atendendo as demandas daquele dia, independente de que dia está acontecendo. Depois, remuneração flexível. Olha o quão importante é. O horário vai ser flexível, a jornada é flexível, onde ele trabalha é flexível. Por que a remuneração não vai ser flexível? Se ele vai ter uma entrega variável dos seus trabalhos, a remuneração tem que acompanhar. E é diferente remuneração flexível de comissão, tá? Não confundam uma coisa com a outra. Comissão de venda não é necessariamente remuneração flexível. Então, se eu quero trabalhar mais para o Luiz esse mês, eu vou me dedicar mais. Vou trabalhar mais horas, eu vou ganhar mais. Se eu quiser trabalhar menos, porque eu quero ter mais qualidade de vida, ou porque eu vou viajar, ou porque eu vou acompanhar meu filho na escola, eu vou ganhar menos, mas eu sei daquela entrega. Está amarrado entre eu e o colaborador. E o último ponto, se tudo vai ser flexível, a gestão tem que ser por performance. Ou seja, eu tenho que medir a gestão das pessoas por indicadores chaves de performance, KPIs, né? Então, o que é a dificuldade do gestor hoje em dia, né? A dificuldade do gestor, Luiz, é que fomentar essa gestão por performance não é como a gente aprendeu a fazer gestão. Não é, infelizmente. A maioria das pessoas ainda tem esse comando-controle do horário, esse comando-controle da presença. Lembra uma época que o funcionário bom era aquele que se comportava certinho, que chegava no horário? Então, isso caiu por terra nesse modelo 100% digital, híbrido, seja lá qual for o modelo da sua empresa. Então, o que é importante? Que o gestor se atualize, que o gestor busque entender que essa gestão por performance é importante e também use ela a seu favor. Vou te dar um exemplo que é muito interessante. Quando a gente está trabalhando de casa, geralmente a gente faz mais reuniões do que quando a gente está no escritório. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe ainda na nossa cabeça uma falsa sensação de que você precisa trabalhar mais quando você está de casa para que você não passe como a pessoa que não está trabalhando devido, né? Não, ele não está fazendo o que ele deveria fazer porque ele está em casa. Então a gente acaba entrando em reuniões que a gente não precisa entrar, ou a gente acaba fazendo reunião que poderia ser um e-mail, e por aí vai. Isso tem que mudar na gestão. A gestão tem o costume de fazer videoconferência para baixo, ou seja, com o seu subordinado, ou para cima, com o seu chefe.
Cadê aquela lateralidade de corredor? Cadê aquela vez que eu encontrava o Luiz no café? Ô, Luiz, e aí, tudo bem? Como é que tá? Aqueles assuntos que eram inerentes, muitas vezes, à conversa do dia a dia e que faziam super sentido no escritório, mas que não faz sentido mais no digital. Então, para o que vai servir a gestão? Para fazer esse elo entre o que o digital entrega de produtividade e qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, a falta que ele traz. Eu não consigo fomentar cultura no digital. Cultura é pertencimento, cultura é estar próximo das pessoas, né? É ouvir as pessoas. A gente fomenta a cultura ouvindo, a gente não fomenta a cultura falando. Nenhum presidente de empresa que fala o dia inteiro sobre o que deveria ser, ele fomenta a cultura. O que fomenta essa cultura e o engajamento dos funcionários é o presidente que ouve os colaboradores. Então, como é que você consegue fazer isso? No presencial, e os escritórios do futuro vão ser isso, tem que ser ambientes que recebam as pessoas, Luiz, que as pessoas se sintam confortáveis de ir lá para uma reunião, para um treinamento, para engajar com outros funcionários e que ele não se sinta obrigado a ir lá só porque o chefe quer que ele vá lá. Então, essa transformação que a gestão tem que passar, ela é muito apoiada pelo conteúdo que está no livro, lógico, mas hoje, mais do que nunca, tem vários artigos aí disponíveis, até mesmo na Forbes Brasil, sobre dicas de como implementar o modelo de híbrido sem deixar de fomentar a cultura, sem perder engajamento e, principalmente, para encerrar esse meu raciocínio aqui, sem perder fidelidade corporativa. O que é fidelidade corporativa? É o quão fiel os seus funcionários são a você. Se um funcionário seu trabalha 100% remoto, de casa, você não fala com ele, ele só produz, você mal enxerga ele, pode ter certeza que na primeira proposta de emprego, para ganhar um pouquinho mais, ele vai sair. Né? Por quê? Porque ele não tem a fidelidade corporativa. Fidelidade corporativa a gente engaja com cultura, fomentação de cultura, e o trabalho híbrido ajuda bastante. Olha o nível de complexidade dessa discussão. Nesse seu raciocínio, você trouxe mudanças estruturais, processo, envolve todo mundo, não é só o RH, né? É o jurídico, é a área de tecnologia, e de fato, é sobre comportamento, né? De novo, a gente associa muito essa discussão, às vezes, só ao espaço físico. O que você descreveu aqui é cultura, é comportamento. Agora tem um outro ponto aqui. Tem uma parte ali do livro que tem a gestão remota quebra o principal controle da liderança, né? E ainda estamos na parte da liderança. A gente vive uma reinvenção do que chamamos de liderança, né? E você deu uma pincelada nisso, mas o que é essa nova liderança? Essa liderança que tem que lidar agora com um novo mundo, seja ela a plataforma ou não, mas que está moldando uma nova cultura. O que é ser líder nesse contexto? Bom, voltando um pouquinho, né, Luiz? Ser líder é diferente de ser chefe. As pessoas estavam acostumadas a ser chefe, né? E aí, de repente, a gente colocou todo mundo no digital para fazer esse controle das pessoas de uma forma que ela nunca estava acostumada. Então, eles tiveram que se transformar. A maior transformação na pandemia, além da questão do teletrabalho, do home office, e, pessoal, é legal não confundir, tá? Teletrabalho com home office, com trabalho híbrido. A nossa legislação brasileira ela é bem específica nas modalidades que você pode ter. Inclusive, eu vou falar isso aqui um pouquinho no bate-bola um pouquinho mais para frente. Mas voltando ao gestor. O gestor dessa nova economia, ele tem que ser um cara baseado em gestão de pessoas. Pessoas, Luiz, nada mais do que pessoas. O que acontece? Quem que era um bom gerente no passado, um bom diretor no passado? Geralmente era uma pessoa que era boa demais na função dela e ela foi fazendo carreira. Então ela sabia fazer de tudo e aí por isso ela ia sendo promovida. Só que no digital, no híbrido, nesse modelo onde a gente não tem mais necessariamente esse comando-controle, a pessoa tem que ser boa em gestão de pessoas. E eu sinto dizer, muita gente que está nos ouvindo, e muitos dos gerentes, diretores, presidentes de empresa que eu conheço, são ótimos executores, tanto que eles eram executivos, né, porque eles eram bons em executar, mas não são necessariamente gestores de gente. Né? E não é à toa que uma das principais competências do gestor do futuro são os soft skills, né? Aquelas características mais leves, emocionais, de controle emocional, né? De postura que o profissional do futuro tem que ter. Muita gente fala, nossa, Thiago, né? O Luiz, que escreve lá na Forbes com maestria sobre isso, as profissões do futuro são tudo de tecnologia. São, né? É programador, é gerente de sistema, é tudo. Só que, gente, tecnologia é feita para gente. Tecnologia é feita para pessoas. Não adianta a gente ter tecnologia que seja feita para robô, para computador. Afinal das contas, é feito para pessoas. Então, o gestor do futuro tem que saber lidar com pessoas, tá? E aí, uma coisa que fica muito importante, eu acho que nunca houve
tanto treinamento, Luiz, disponível hoje. O mundo está abarrotado de microtreinamentos disponíveis e de graça, né, para quem quiser se desenvolver. E, infelizmente, gestor investe menos em treinamento do que os colaboradores. Por quê? Porque ele acha que ele já está pronto, né? Ele acha que ele já está naquela função porque ele... Então, agora é um ótimo momento para quem se atualizar. Agora é um ótimo momento para que os gestores possam desenvolver, e não é impossível. O controle emocional se treina, soft skills se treina, né? E a gente vai ver que o profissional do futuro, além dele ter esse engajamento, essa alta fidelidade corporativa que eu explorei antes, ele tem essa questão humana muito forte dentro de si. Tiago, tem uma outra coisa que você comenta, que é sobre o fato de empresa ser uma comunidade. E aqui a gente rompe as fronteiras, né? Você pode ter uma pessoa locada na China, na Índia. Os times corporativos estão se falando mais quando a gente pensa do ponto de vista global. São novas culturas interagindo de uma forma como nunca aconteceu. Quero entrar um pouco nessa ideia de empresa como comunidade, né? E como está a formação dessa comunidade e adicionar aqui diversidade. A diversidade que a gente fala no dia a dia, mas também essa diversidade de repertórios, de culturas, que passou a ser muito mais presente agora. Com certeza. Bom, Luiz, vou começar por um ponto que eu acho que é muito importante, né? Empresa não é família. Empresa é uma comunidade. Por que empresa não é família? Porque na sua família, você não demite o seu filho por baixa performance e você também não promove um irmão que está indo melhor que outro irmão, né? Então, não confunda o senso de comunidade que uma empresa tem que gerar com família. Tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque comunidade, vamos pensar no conceito de comunidade, para quem vive em sociedade como nós, brasileiros, é onde todo mundo tem a agregar naquela comunidade, deve zelar pela comunidade, tem responsabilidades, deveres e também direitos perante a comunidade. A mesma coisa acontece na empresa, né? Não é dever só do RH fomentar a cultura, assim como não é dever só da alta gestão cuidar de diversidade. São deveres, né, de todos que estão na empresa. Então, quando você começa a olhar para a empresa no sentido de fomentar a comunidade, é ver como cada um dos funcionários pode colaborar. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pensa na questão do trabalho híbrido e a gente olha para as pessoas que moram mais longe do escritório central, e o escritório central muitas vezes é aqui na Faria Lima, porque o diretor mora aqui nos Jardins. E a grande maioria dos funcionários está saindo lá da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, levando horas do transporte público para trabalhar aqui só porque o diretor mora mais perto daqui. Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou trazendo esse senso de comunidade para dentro dessa empresa? Será que não era melhor eu implementar o trabalho híbrido porque essas pessoas não se desloquem tanto, ter melhor qualidade de vida e tudo mais? E uma coisa que a gente percebe, Luiz, é que é o seguinte: esse senso de comunidade nas empresas, ele está diretamente ligado com a cultura organizacional, tá? Quando a gente tem alta gestão comprometida, alta gestão que escuta, alta gestão que engaja, você vê que as empresas trazem um senso de comunidade muito forte, tá? Não confunda senso de comunidade com necessariamente ações, né, beneficentes, né, com a sociedade. A gente pode fazer o famoso community work, né, você ajudar a sua comunidade, mas a sua empresa muitas vezes não tem senso de comunidade dentro delas. Então, por que o senso de comunidade é importante no digital? Lembra que eu falei do cafezinho? A gente não toma um cafezinho de corredor? Quando foi a última vez que você chamou ou ligou para um colega que você não tem necessariamente uma linha de reporte para cima ou para baixo para ele, para conversar com ele e trocar uma ideia sobre um assunto da comunidade da empresa? A gente não faz isso no digital, a gente precisa fazer. Então isso é muito importante. Por que o senso de comunidade traz inclusão, né, e diversidade para as empresas? Primeiro que a gente só consegue trazer para a conversa, né, esse tipo de coisa se houver essa abertura. E aí é o que eu falei, cada um contribui um pouquinho dentro da sua comunidade, essa abertura vem. E o trabalho híbrido, ele facilita muito com que as pessoas que têm mobilidade reduzida ou mesmo, né, que precisam de um acesso especial possam ser incluídas na empresa. Eu vou te dar um exemplo, Luiz. Lembra que até 2019, quando a gente ia contratar uma pessoa, por exemplo, com deficiência, a gente pensava, mas o meu escritório está adaptado para ela, tenho rampa, tenho isso, tenho aquilo. A gente pensava na dificuldade física. Aí, de repente, eu tenho a liberdade de fazer com que essa pessoa trabalhe de casa. Ou seja, ela não precisa se preocupar mais com a restrição física. Ela pode agregar. Mas como é que eu vou fazer para que a saúde mental desse colaborador que está trabalhando de casa esteja em dia? Como é que eu vou fazer para que ele, trabalhando de casa 100% do tempo, se sinta parte da comunidade? Por isso que a gente fala que alimentar a comunidade é um trabalho diário, que acontece
top-down e bottom-up, ou seja, do executivo até o cargo mais baixo e do cargo mais baixo até o executivo. E numa empresa onde tem esse senso de comunidade, não tem porta fechada, né? Não tem aquela ideia de que as pessoas não podem falar com o diretor sem falar com o gerente. E por aí vai. Então, é muito interessante, não vou me alongar muito no tema, a gente explora, a gente aborda muito no livro, né? Sobre tudo que foi feito nesse sentido, mas é exatamente criar uma ideia, porque a comunidade junta prospera. Comunidade que não trabalha junta tende ao insucesso. Se ela trabalha junta, prospera. E o que a gente quer são empresas felizes que prosperam e que cresçam. Enquanto você falava desse encontro além do trabalho, a gente tem uma experiência muito legal na Forbes, que é o Café das 5, né? A galera de conteúdo se encontra para falar ali de outras coisas além do trabalho, mas é nesse momento que surgem tantos insights legais assim. Tem um lado muito humanizado, você acaba conhecendo o seu colega de uma outra perspectiva, mas surgem muitos insights ali, né? Então, essa relação é interessante. Agora, uma coisa, você mencionou saúde mental, né? Outro tema que, mesmo na Forbes, a gente acompanha muito. Aqui é uma provocação. E muitas frentes associam o desafio da saúde mental à tecnologia, né? A carga que a tecnologia nos trouxe, né? Por outro lado, são processos, é a cultura, é o comportamento. De fato, a saúde mental, o desafio de falar de saúde mental agora está ancorado no quê? É a tecnologia, né? É tudo que você já narrou agora de processos e gestão. Por que a gente está falando mais de saúde mental? Bom, primeiro que pela primeira vez, por causa da pandemia, esse tema veio à tona, né? A gente até então não cuidava da saúde mental dos colaboradores, a gente cuidava da saúde ocupacional dos colaboradores, é bem diferente. Por que ele veio a tema? Primeiro, por causa do isolamento. O isolamento foi pesado para algumas pessoas. Quem não tinha estrutura para trabalhar no home office, ou mesmo a pessoa que não se sentia confortável. A gente não pediu licença para entrar na casa das pessoas, Luiz. A gente abria lá a câmera, vamos lá. E você via a casa da pessoa, nem todo mundo se sentia confortável com aquilo ali. Então, isso gerou uma série de estresse, burnouts, e que impactou na saúde mental das empresas. Nunca na história moderna do trabalho se falou tanto nesse tema. A gente viu grandes empresas, inclusive até na Forbes Brasil, anunciando diretorias inteiras para cuidar de saúde mental dos colaboradores. Olha só que evolução que a gente está tendo nesse sentido. Por um lado, é muito bom. Por outro lado, por que a gente está tão preocupado? Porque a gente percebeu que funcionários que estão no seu nível mais alto de estresse, cansados, ele perde a fidelidade corporativa, ele produz menos. E, lógico, causa um impacto na vida dele. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente foi promulgado em Brasília de que o burnout vai ser doença, né, de afastamento do trabalho, ou seja, é responsabilidade da empresa, enquanto o funcionário for diagnosticado com aquela doença, de que a empresa cuide e afaste ele durante esse período. Então, olha a importância. Se a empresa não cuidar da saúde mental, ela é responsável por tratar a saúde mental do funcionário. Antes não. Antes não. Você quebrou a perna, é um acidente do trabalho. Opa, não. Você está estressado? Tira férias. Fica uma semana em casa e volta. Ou, por exemplo, minha massa de colaboradores está preocupada, está estressada. Vamos fazer o seguinte, contrata um workshop de pensamento positivo. O pessoal, cara, isso não cola mais. Agora, o gestor que não for humano, por isso que eu falei de pessoas, e que não entender efetivamente por que aquele funcionário está com a saúde mental afetada, ele vai ter um problema. E aí, Luiz, a tecnologia mais atrapalha do que ajuda. Vou te falar o porquê. Porque é frio o relacionamento pela tecnologia. As pessoas querem ser ouvidas por um ser humano. As pessoas querem ler a linguagem corporal. Elas querem se sentir abertas no ambiente, onde ela se sinta confortável, né, naquele ambiente. Por isso, da importância do híbrido. A gente viu milhares de empresas que anunciaram lá em 2020, eu nunca mais volto para o escritório. Um monte dessas empresas colocou o rabinho no meio entre as pernas e voltou para o escritório, porque elas viram que remotamente a gestão é fria. Então, o que é legal do modelo híbrido? Ele corrobora muito com a manutenção da saúde mental. Colaboradores que têm estrutura para trabalhar de casa, têm infra para trabalhar de casa, gostam de trabalhar de casa, legal, mas de vez em quando, se ele quiser ir no escritório, ele vai fomentar a cultura organizacional e ele vai estar bem cuidado ali. Colaborador que não gosta de trabalhar de casa, quer ir para o escritório, tem um espaço para ele. E o cara que está no meio a meio também tem um espaço para ele. Com isso, a liderança é dinâmica, né? A gente consegue fazer com que as pessoas entendam esse dinamismo todo.
e a gente cuida da saúde mental do colaborador. E uma coisa importante também é o seguinte, cuidar da saúde mental do colaborador, gente, muitas vezes não é só simplesmente abrir um canal com um psicólogo e falar, ah, reclama aí, gente. É importante. A gente nunca falou de psicólogo nas empresas, a gente nunca falou de ter psiquiatra fazendo suporte para as empresas, e agora a gente está falando tudo isso. Mas por quê? Porque pela primeira vez, como eu disse antes, a tecnologia fez com que a vida pessoal e a vida profissional se unisse de uma forma que a gente não consegue mais separar. E o horário comercial acabou. Você quer ver como é que você acaba com a saúde mental de alguém? Manda um WhatsApp para o seu funcionário no domingo, 8 da noite, falando, precisamos falar sobre esse tema amanhã, 8 da manhã. Esse cara já não vai dormir. Esse cara já vai ficar o domingo preocupado, né? Então, a gestão tem um papel fundamental na saúde mental. Você já ouviu falar que as pessoas se unem a organizações e se demitem por causa de gestão, de má liderança? Não necessariamente é para 100% dos casos, mas cada vez mais, quando a gente fala de saúde mental, sim, isso tem uma ligação muito direta. Liderança que não é humana vai causar impacto nos colaboradores. Eu tenho um bloco agora para falar especificamente de tech, mas só para a gente fechar aqui a parte de cultura, e voltando lá no início, quando a gente estava falando de gerações. O encontro de gerações em si, ele é muito rico, né? Mas ele também ele traz muitos desafios. E num contexto de trabalho híbrido, esses desafios são potencializados. E muitas empresas estão vivendo isso hoje, né? Como fazer a gestão de gerações? Né? De você ter a humildade e o respeito da compreensão de grupos diferentes, mas também tirar o melhor, que é o aprendizado. O que você tem visto e percebido quando a gente fala desse encontro de gerações que você narra bem aqui no livro? Bom, primeiro que assim, gente, não assumam, perguntem. Uma forma muito legal de lidar com gerações é fazer pesquisa na sua base, Luiz. É você fazer pesquisa com os colaboradores sobre o que eles querem, como eles querem. Não assuma que você sabe tudo que os seus colaboradores querem. Esse é o maior erro das gestões. Então, quando eu pego diferentes gerações, a gente tem uma geração hoje super sênior, altamente comprometida, né, que são a geração das pessoas com mais de 55 anos e que muitas vezes algumas empresas olham e falam, ah, não, porque não sei quanto tempo ele vai ainda me entregar a mesma performance. Só que são pessoas que têm um comprometimento altíssimo e que têm senioridade, têm experiência. Encaixe nos seus processos de forma que você consiga usufruir o melhor deles. Você tem uma geração do trabalho como a geração X, né, a geração Y também, que estão muito próximas ali, que são gerações que viveram a transformação digital. Eu lembro que eu fiz aula de datilografia, entendeu? Você quer coisa pior que datilografia. E, cara, hoje a gente digita na mão, no celular, nem no computador é mais, está tudo aqui na palma da mão. Então, a gente viveu a transformação digital. Essa geração é flexível. É a geração de trabalhar muito uma semana, outra semana não tanto. Usem a seu favor. Em compensação, a geração mais nova são os nativos digitais. É a geração que se fecha e que tem foco, muitas vezes, para ficar 6, 8 horas em determinado projeto. Use essa geração para job, use essa geração para fazer essas tarefas que tem horário certo para ser cumprido, né? E tem uma determinada carga horária específica. Se o gestor consegue identificar o potencial de cada geração, ele extrai o melhor de cada uma delas, ele gera o senso de comunidade entre elas, e aí ele vai ver a beleza que é ter um ambiente diverso. A beleza que é. Empresas que são mais diversas são mais rentáveis, né? Agora, não é simplesmente escrever no quadro o que cada um tem que fazer e sair. Aí volta no que a gente falou, né, Luiz? Tem que ter gestão. Né? Eu, no livro, eu abordo muito esse clash. A gente chama de clash de gerações, né? Um encontro de gerações. Porque pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações no ambiente de trabalho. Tá? O Baby Boomers, o X, o Y, o Z e a Alfa. Pô, Thiago, mas a Alfa tem 10 anos. Pois é, Luiz. Quantas crianças de 10 anos não estão fazendo propaganda para grande empresa agora? YouTubers riquíssimos com 10 anos de idade. Tem marcas contratando e trabalhando com essa geração. Então, eles já estão inseridos no ambiente do trabalho de uma forma ou outra. Isso é muito interessante. Você tem, na mesa de uma reunião, você tem, às vezes, um C-level e essa geração, assim. É interessante. E é interessante também, de novo, né? É um processo aqui. Às vezes pode parecer fácil, né? Parece que você está dando a receita, mas não é sobre isso. É um processo. E aí a gente conecta gestão de novo, liderança de novo. Fazer toda essa harmonização. Não é fácil. Se fosse fácil, nem o livro nem existiria, né? Tiago, vamos lá. Vamos para um lado um pouquinho geek aqui, que até é um lado muito forte seu e tecnologia.
tem uma parte que você fala da inteligência artificial. Nós já discutíamos antes como que a inteligência artificial vai moldar a característica do trabalho, né? Teremos novas profissões, teremos profissões que vão deixar de existir e teremos profissões que vão ser ali mescladas em algo que a gente não sabe, né? Operar um drone hoje é muito comum, né? Não fazia sentido talvez há 2 anos. Mas essa reconfiguração também do trabalho, do ponto de vista de novas funções, ela é muito interessante e ela dá sequência a essa nossa conversa, né? Esse preparo, esse clash que você falou de vários aspectos, nos leva também agora para discutir algo mais profundo, né? Amanhã e depois vão surgir aí funções que a gente não faz ideia do que seja. Com certeza. Bom, primeiro, eu sou daqueles que pensam que a tecnologia é ferramenta e plataforma, não é necessariamente o fim, tá? Então as pessoas têm que confundir. Todo mundo acha que o futuro é sobre tecnologia e esquece que as empresas são sobre pessoas, a tecnologia é ferramenta. Mas sem a tecnologia hoje não existe, né? Um negócio que não está no celular, ele não existe, por aí vai. Então sim, tecnologia é sim um dos principais hard skills do futuro. Gente, hard skills, competências duras, né? Pela tradução literal aí, ou seja, aquilo que você aprende. Agora, a tecnologia hoje, ela pode ser tanto um facilitador do seu negócio, como ela também pode ser um potencializador do seu crescimento. Hoje, se você souber colocar o dinheiro devido na tecnologia, você pode multiplicar e rapidamente, né, em X vezes, o seu faturamento. Pensa o seguinte, Luiz, imagina que há 5 anos atrás você teve a grande ideia de vender uma caneta com uma pontinha de LED e você quer começar vendendo uma lojinha e você vai pôr na lojinha, você vai esperar aquilo ali viralizar naquela lojinha para depois vender no bairro. Hoje, se você tem um bom produto, você vende para o mundo inteiro em menos de X dias, né? Eu vejo pelo exemplo do livro, a gente lançou o livro em todas as livrarias e estava em todos os e-commerces do Brasil em menos de 2 dias. De um dia para o outro, eu vi o livro sair da Amazon para Magazine Luiza, para lojas americanas, para Mercado Livre, para todas as principais plataformas. Talvez isso não aconteceria 5, 6 anos atrás. Então, cada vez mais, gente, tecnologia é commodity, né? Então, se a sua empresa ou você não está familiarizado com ela, sugiro que você corra atrás do prejuízo, porque sim, tecnologia vai ser um diferencial do futuro. Não necessariamente para todos os negócios, mas com certeza a agilidade que a tecnologia traz, ela é muito grande. O paciente comentou que eu sou geek, eu sou mesmo. Eu vou até mostrar para vocês aqui, porque eu, nesse livro, eu quis trazer um pouquinho do meu toque de tecnologia, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu gravei um monte de videoaula, coloquei no livro. Cada capítulo eu trouxe uma videoaula. Mas, mais do que a videoaula, eu quis trazer até a realidade aumentada para que as pessoas que fossem ver o livro conseguissem ver essa experiência aqui, ó. Olha lá. Opa, peraí que eu só botei um negócio. Ó, então tá aqui. Opa. Tem que segurar diferente. Ó, o livro anda e eu ando junto com o livro ali para mostrar para as pessoas quando elas estão na livraria que é possível, mesmo num algo analógico, que nos últimos 5.000 anos não mudou, né? Que é papel escrito, né? E que para transmitir uma mensagem escrita, de que é possível trazer tecnologia agregada. Então, se a gente consegue fazer isso com um livro, imagina o que a gente consegue fazer nas organizações. E aí, só para fechar rapidinho esse raciocínio, como é que fica o trabalho híbrido com tecnologia? Hoje, Luiz, existem várias ferramentas para quem estiver assistindo que te ajudam a fazer a gestão de trabalho híbrido. Quantas pessoas estão em casa? Quantas vão para o escritório? Quanto que eu preciso de escritório? Aonde que eu preciso de escritório? Por quanto tempo eu preciso? É melhor ter um maior, menor? Que tipo de escritório eu preciso ter? Hoje tem uma série de ferramentas que ajudam a fazer isso. Então você não precisa nem parar para fazer conta. A tecnologia te ajuda. Eu estudei engenharia nos meus primórdios da educação há 20 anos atrás e a gente aprendia a fazer cálculo na folha. Hoje em dia qualquer celular faz cálculos muito mais rápidos que a gente. Então é a mesma coisa. A tecnologia te ajuda a fazer essa gestão da mão de obra que está em trabalho híbrido com maestria. Tiago, mas aí eu te pergunto, né? Nesses minutos que a gente está aqui, está muito clara a complexidade desse assunto, né? O tanto de elementos aqui, mas e o metaverso? A gente tá numa discussão muito prática para resolver o dia a dia, mas está aí, o metaverso, a discussão do metaverso está aí em todos os segmentos, né? Para onde vamos? Assim, quando a gente adiciona uma conversa sobre, além do híbrido, mas as novas plataformas virtuais
e um mundo em que as interações vão mudar ainda mais, como que fica essa nossa conversa? Ótimo ponto, Luiz. Eu adoro esse tema de metaverso com escritórios. Por quê, gente? Não tem como a gente imaginar os escritórios do futuro sem a gente estar falando de metaverso. Por quê? Porque com certeza essa, ó, eu até coloco, tem um capítulo no livro, ó, para que servirão os escritórios? A gente traz inclusive esse tema da interação digital, virtual do metaverso. Imagina num ambiente onde você vai entrar numa reunião, onde você vai ter várias pessoas do mundo inteiro conectadas naquela mesma reunião que você, mas você vai ver a pessoa em 3 dimensões, com o avatar que ela escolher, você vai interagir, você vai sentir, você vai ouvir em 3 dimensões, como se você estivesse na sala, e você vai ter aquela experiência única de estar participando de uma reunião presencial, mesmo você não estando de maneira presencial. Essa é uma das possibilidades que o metaverso vai trazer para os ambientes de trabalho. Uma outra forma, imagina treinamento de grandes empresas. Imagina que eu sou uma empresa americana, quero treinar milhares de funcionários no mundo inteiro. E o quanto me custaria trazer todo mundo para fazer o treinamento nos Estados Unidos, ou mesmo pegar os professores e levar em todo lugar. Com o metaverso, com a experiência virtual, você vai conseguir entrar naquele treinamento e se sentir lá dentro. Ou mesmo com um treinamento específico, você imagina uma aula de um processo da empresa que você possa entrar, né, dentro do processo e fazer. Agora, por que eu acho que o metaverso anda junto com o escritório? Porque é uma tecnologia, razoavelmente, não é nova, né, mas é uma tecnologia que ainda vai evoluir bastante nos próximos anos. E eu acho que o primeiro ponto onde as pessoas vão ter contato com o metaverso, Luiz, é no escritório. Porque não vai ser na sua casa ainda. Vai demorar muito para popularizar e democratizar o acesso à tecnologia do metaverso. O óculos do Facebook e todos esses são dispositivos ainda muito caros para a grande maioria de nós, né? Agora, os escritórios, as empresas vão ter essa facilidade de acesso para trazer essas tecnologias para dentro do ambiente de trabalho. Então vai ser comum que empresas de tecnologia, bancos, empresas de serviço vão trazer antes para a sua operação no metaverso. Então, os ambientes de trabalho, para você que está nos ouvindo aí e que cuida de ambientes do trabalho, né, da sua empresa, Workplace Management, seja lá qual o nome que você tenha, fique ligado. Metaverso é uma grande tendência. Agora, junto com o metaverso, a gente tem que se preocupar ainda, né, com 5G, tecnologias de conectividade de alta performance, uma série de coisas que talvez ainda não estamos aí. Agora, eu fico muito feliz. Eu sou grande fã de tecnologia, Luiz sabe, né? Sou geek igual o Luiz. Então, eu gosto dessas coisas, eu sou early adopter, né? O meu eu já comprei, tá lá reservado para começar a brincar no metaverso. Meus filhos adoram participar de metaverso, de jogos ainda, de videogame. Eu acredito no potencial que aquilo tem para as interações humanas. Não acho que 100% dos negócios vão acontecer no metaverso. Eu acho que vai chegar num ponto onde os 50%, o híbrido, né, vai ser o futuro. Metade acontece na vida real, metade acontece no metaverso, com certeza. Até porque a nossa necessidade de socialização tá aí, né? A gente percebeu. Estamos terminando, mas aqui, ainda amarrando essa ponta de metaverso, o ano passado Stanford iniciou um curso totalmente imersivo e era muito interessante. O curso imersivo, né, com realidade virtual, ele precisou ter a grade ajustada, né, o tempo de duração das aulas, isso é uma reflexão muito importante. Mas o outro ponto aqui, metaverso, a gente associa muito a games e entretenimento. O metaverso, ele nasce muito do mundo corporativo, né? As empresas de design que já usam o conceito de gêmeos digitais, indústria, o agronegócio. Então, as empresas elas já respiram isso que parece que para a gente está num futuro distante. É muito louco, né, Thiago? É muita coisa. A gente começa falando ali de selfies e de gerações, terminamos com metaverso, mas na verdade é sobre isso, é sobre uma nova sociedade essa conversa, né? Com certeza. A sociedade 5.0, a evolução da indústria 4.0, né? A gente teve várias evoluções da indústria, 4.0 foi a chegada da internet, né? Dessa tecnologia como toda, e a sociedade 5.0 é o momento onde nós, como seres humanos, vamos conviver em harmonia com tudo que a tecnologia pode nos trazer, né? Não acho que seja um episódio bizarro de Black Mirror, como muitos dizem. Eu acho que vai ser, sim, um futuro onde a gente vai conseguir, com certeza, ser melhor como ser humano, né, extrair o melhor de nós, ao mesmo tempo ser mais inclusivo. O metaverso é extremamente inclusivo, tá? Porque a chance de uma pessoa poder aprender e participar de um ambiente globalizado, com toda a infraestrutura que o metaverso pode oferecer, e mesmo a pessoa não tendo esse acesso, ela mora numa região pobre, alguma coisa assim, você não teria como dar aquilo no físico para ele, mas no digital você consegue trazer. Então eu sou super fã do metaverso, acho que tem tudo a ver com o ambiente de escritório, com certeza, né? Esse bate-papo, se a gente continuar,
a gente pode ramificar para vários pontos da tecnologia aqui. Ficaríamos um episódio inteiro aqui. Nem home, nem office, o futuro do trabalho é híbrido. Thiago Alves, muito obrigado pelo papo. Eu estou lembrando aqui, você falou sobre futuro e Black Mirror. Tem uma matéria hoje na Forbes que fala um pouco sobre... também é um xará seu ali, Thiago, futurista. Uma perspectiva positiva da tecnologia, leve, para a construção que a gente tem aí desse mundo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Luiz. Obrigado a todos que ficaram aí, né? Tô vendo que o pessoal me mandou bastante mensagem, não consegui ver aqui, gente. Só uma que me perguntaram onde encontrar o livro. Qualquer lugar, qualquer livraria está disponível hoje. Todos os principais e-commercers do Brasil, né? Então você vai poder encontrar aí. Fico feliz pelo convite. Um abraço aí para toda a equipe da Forbes, ao Jack, a Kira, você, Luiz, o grande Antônio Camarote aí. Muito bacana, né, estar aqui e poder compartilhar esse conhecimento aí com todos vocês. A gente que agradece, Thiago, e logo logo a gente volta porque esse assunto se estende. E de novo, né, o livro ele não se esgota. Provavelmente você vai ter que fazer várias edições aqui, porque a conversa ela vai se estendendo. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. E essa conversa sobre futuro e presente do trabalho continua também em Forbes Tech, Forbes Carreira. É uma pauta muito importante aqui para a gente. É isso. Boa noite e muito obrigado. Obrigado, Luiz. Um abraço a todos. Valeu.